uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia, muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro. E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada: o espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado, talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz.
E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja-avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses 2 planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis.
ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela no sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma: uma estrela menor com menos massa rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira então se torna mais quente e sua cor muda para um azul vibrante. Assim ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? A cor do universo é apelidada de café com leite cósmico. A luz vinda das galáxias e suas estrelas, bem como as nuvens de gás e poeira do universo observável, tem uma cor específica. É uma espécie de bege. O universo é dessa cor porque há mais regiões que produzem luz verde, amarela e vermelha do que as que emitem a luz azul. Betelgeuse, uma supergigante vermelha. Essa bola de plasma fervente é uma das maiores estrelas da nossa galáxia e uma das mais brilhantes. É cerca de 500 vezes maior que o Sol, mas está pulsando, aumentando e diminuindo. No seu auge, torna-se 800 vezes maior que o seu tamanho médio. Se ela fosse um balde, acomodaria cerca de 300 milhões de sóis, mesmo que seu peso seja apenas 17 vezes maior. E aqui, a cerca de 500 anos-luz de distância, está a Terra. Lançamos a nossa nave espacial mais rápida que a luz e partimos em nossa jornada para Betelgeuse. Alguns segundos e já viajamos 390 mil quilômetros. Agora estamos perto da Lua. São 9 viagens e meia ao redor da Terra. Um foguete espacial tradicional levaria 3 dias para chegar aqui. Estamos perto de Marte agora. O voo para o planeta vermelho geralmente leva cerca de 7 meses. Vários rovers estão trabalhando aqui agora. Assim como o primeiro drone voador, o Ingenuity. A superfície marciana é 3 vezes menor que a terrestre. O planeta também é 10 vezes mais leve. As pessoas esperam construir uma colônia humana aqui em breve. Pouco depois de lá, temos que nos esquivar constantemente das rochas espaciais. Este é o cinturão de asteroides. Contém detritos e objetos espaciais de diferentes tamanhos e formas. O maior deles é Ceres. Sua superfície é um pouco maior que a área da Argentina e seu peso é de cerca de 1% da Lua. O peso total de todo o cinturão de asteroides é 25 vezes menor que o da Lua. Em seguida, passamos pelos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, os maiores planetas do Sistema Solar. Também são os mais pesados, mesmo que não tenham uma superfície sólida. Então passamos por Urano e Netuno. Eles são chamados de gigantes do gelo. E bem no limite do Sistema Solar vemos Plutão, já considerado um planeta, mas agora nem está nessa lista. Depois disso, estamos a 7 bilhões de quilômetros de distância da nossa casa. A sonda espacial New Horizons levou cerca de 9 anos para chegar aqui. Aperte o cinto, estamos acelerando e passando pelo cinturão de Kuiper. Há muitos asteroides e blocos de gelo aqui. Esses são alguns dos materiais de construção mais antigos do nosso Sistema Solar. Bilhões de anos atrás, nosso mundo inteiro parecia uma nuvem desses asteroides. Estamos viajando pelo espaço escuro e alcançando o limite do Sistema Solar, a heliosfera. Todo esse tempo, estamos nos movendo com o vento solar, mas agora ele começa a desacelerar. Colide com o vento interestelar e esquenta. É chamado de choque de terminação. A sonda espacial Voyager 1 chegou a esse ponto em dezembro de 2004. Estamos nos mudando para a região onde a heliosfera termina e o espaço interestelar começa. Trata-se da heliopausa. Em 2012, a Voyager cruzou esse limite e se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Mas a mensagem da Voyager relatando esse evento veio à Terra quase 1 ano depois por causa da enorme distância.
Levou 35 anos para a Voyager 1 viajar até aqui. E aqui está ela. A sonda é tão longa quanto um carro e tem o mesmo peso que 2 motocicletas. Você percebe uma placa de ouro no casco dela? É uma mensagem da humanidade para civilizações em potencial por aí. Tem fotos das paisagens da Terra, gravações da fala humana e nosso DNA. A partir de 2021, a Voyager vai estar em funcionamento por 43 anos. A sonda viajou 22 bilhões e meio de quilômetros. Isso equivale a 152 distâncias Terra-Sol. E ainda está percorrendo o espaço a 61 mil quilômetros por hora. Ainda estamos nos aproximando da estrela mais próxima do nosso Sistema Solar. É a Próxima Centauri. Estamos tão longe de casa que até mesmo a luz precisa de mais de 4 anos para percorrer essa distância. Se usássemos um foguete tradicional, a viagem levaria 73 mil anos. A razão pela qual queríamos chegar aqui foi por causa de um planeta semelhante à Terra, chamado Próxima Centauri B. É 10% maior que a Terra e um pouco mais pesado. Encontra-se na zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que a água pode existir no planeta em seu estado líquido e que a vida pode se formar aqui. Mas a própria estrela, ocasionalmente, produz erupções. Recentemente, seu brilho aumentou quase 1000 vezes. Durante esse tempo, emitia tanta radiação que, mesmo que houvesse algumas formas de vida no planeta, elas provavelmente deixariam de existir. Estamos agora a mais de 8 anos-luz da Terra. A estrela mais brilhante do nosso céu noturno é Sirius. É tão brilhante que você pode vê-la mesmo durante o dia. Mas, na verdade, existem 2 delas, Sirius A e B. Elas orbitam em torno de um centro de gravidade comum e estão se movendo em direção ao nosso Sistema Solar, a quase 8 km por segundo. Isso é o mesmo que a velocidade máxima de um supercarro topo de linha na Terra. Pode colocar os pés no chão. Chegamos a um planeta potencialmente habitável a 39 anos-luz da Terra. TRAPPIST-1D. Sua estrela hospedeira é uma anã branca. Ela é fria e 10 vezes menor e mais leve que o Sol. Tem 7 planetas ao seu redor, mas TRAPPIST-1D é o mais semelhante à Terra. É apenas 30% menor e 3 vezes mais leve. Mas tem uma superfície rochosa e temperatura de 9 graus. Você se sentiria confortável aqui usando uma jaqueta. Pode ter uma atmosfera, montanhas, mares e oceanos. O que significa que o planeta pode ser adequado para uma colônia humana. Mas levaria cerca de 677 mil anos para chegar aqui usando foguetes tradicionais. E aqui está o nosso objetivo final, Betelgeuse. Levaria quase 8,7 milhões de anos para viajar da Terra para cá em uma nave espacial atual. Essa estrela é tão grande que nossa nave parece um grão de areia em uma praia gigante. Temos que voltar no tempo para descobrir o que aconteceu com ela. Primeiro havia uma bela nebulosa, ou seja, uma nuvem de poeira e detritos espaciais multicoloridos. Então, começou a encolher sob seu próprio peso. No núcleo da nebulosa, uma reação nuclear começou. Bum! E a estrela nasceu. No começo, Betelgeuse era muito grande e quente, mas não se expandiu e permaneceu estável. Vamos olhar no coração dela. As reações nucleares no núcleo criam muito calor e energia. Essa energia produziu a força que empurra as paredes da estrela por dentro e faz com que ela se expanda, mas ao mesmo tempo é muito pesada. É por isso que a gravidade a empurra por fora. Se essas 2 forças estiverem equilibradas, a estrela permanecerá estável. Mas com o passar do tempo, ela fica sem combustível, hélio e hidrogênio. É quando os elementos mais pesados no núcleo se juntam à reação nuclear. Ao queimarem, liberam mais energia e calor do que a gravidade pode suportar. E a estrela começaria a se expandir. É isso que está acontecendo com Betelgeuse agora. Já é tão grande que, se você colocá-la no centro do nosso Sistema Solar, seus limites encostariam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E continuará a se expandir até esgotar completamente seu combustível. Então a gravidade vencerá. A estrela encolherá de tamanho e, em seguida, uma enorme explosão acontecerá. A explosão de supernova será tão ofuscante que Betelgeuse brilhará mais do que a Lua no céu noturno. Felizmente, a Terra está muito longe para que essa explosão cause qualquer dano às pessoas. Um forte fluxo de matéria que será injetado do local da explosão não chegará ao Sistema Solar até 6 milhões de anos depois. Ainda assim, o vento solar interromperá esse fluxo. Então estaremos seguros. É provável que Betelgeuse exploda a qualquer momento nos próximos 10 mil anos.
mas alguns cientistas dizem que isso não acontecerá nos próximos 100 milênios. De volta ao momento antes da explosão da Betelgeuse. Pode haver outro cenário, mais interessante. A gravidade pode comprimir o núcleo maciço da estrela com tanta força que um buraco negro aparecerá em seu lugar. Buracos negros são os objetos mais pesados do universo. Eles têm uma força gravitacional incrível. Mesmo a luz não consegue escapar da armadilha gravitacional deles. O da Betelgeuse começará a se alimentar da poeira cósmica e o que resta da estrela. Todos esses detritos e luz de outras estrelas ficarão congelados perto do horizonte de eventos do crescente buraco negro. Pela primeira vez na história, poderemos assistir ao nascimento desse objeto misterioso. Mas na realidade, Betelgeuse é muito leve para se tornar um buraco negro. Muito provavelmente, após a explosão, ela se transformará em uma anã branca, que desaparecerá gradualmente até se tornar invisível.